Olá, amigos! É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro Os Mensageiros, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5, que é Ouvindo Instruções. Estamos aqui com o Vadno, que vai passar para nós as elucidações sobre esse capítulo. Como vai, Vadno? Olá, Graça, tudo bem? Tudo Deus bem, nos você? abençoe a todos, não é? Amém. Saúde e paz a todos os nossos irmãos. Obrigado a vocês pela paciência de compartilhar esses momentos conosco, não é? Graça, é um capítulo muito rico, sim, no sentido de que o tópico do capítulo é o princípio de uma palestra que André Luiz assiste no mundo espiritual, dirigida e organizada por um dos trabalhadores do Ministério da Comunicação de nosso lar, que tem por nome Telésforo. Telésforo é um grande lidador, um grande trabalhador que organiza a atividade entre o mundo físico e o mundo espiritual. E ele convida uma série de espíritos desencarnados, ou que estão preparando para voltar à Terra, ou que tiveram as experiências terminadas há pouco tempo e voltam ao mundo espiritual colhendo suas experiências. Então, Telésforo está ali perante uma comunidade de algumas centenas de pessoas para conversar sobre os trabalhos do Ministério da Comunicação e sobre esse intercâmbio mundo físico e mundo espiritual. Sim. Não é? Sim. É importante a gente lembrar que alguns capítulos anteriores, Tobias e André Luiz conversando, André questionava, mas o Ministério da Comunicação, a atividade dele se resume a correspondências entre mundo físico e mundo espiritual? E o Tobias, não, de forma alguma, André. O trabalho é muito mais expansivo, muito mais rico, não é? Do que isso. E aí Telésforo diz assim para André, não diz assim para a plateia, não é? Nós somos todos trabalhadores de Jesus. A doutrina espírita, o espiritismo, são defensores ou profitentes do Evangelho de Jesus. E hoje o trabalho do nosso lar, o trabalho do Ministério da Comunicação, enfrenta grandes adversários ou grandes resistências, não a resistência dos maus, não a resistência daqueles que profetizam o mal, mas enfrenta resistência dentro das camadas do cristianismo. E aí ele cita a visão que o catolicismo tem do espírita, a visão que o protestantismo tem do espírita. Sim. Dizendo que é como eles nos enfrentam e nos refutam como se fôssemos adversários. E na verdade não somos, não é? E aí ele diz assim, qual é o nosso trabalho? Qual é a nossa função? A função do Ministério da Comunicação é preparar as pessoas, preparar os espíritos no campo da moralidade, principalmente, para que voltem ao mundo físico, desenvolvendo o trabalho de elucidação, de educação do povo como um todo, não é? É, isso mesmo. E nós, Vadno, desconhecemos o imenso, maravilhoso trabalho que a espiritualidade tem para que nós possamos nos preparar e voltarmos aqui à Terra. Pois é, o Telésforo diz assim para nós, o homem tem desenvolvido muito a ciência, o homem tem caminhado largamente no combate a algumas doenças, nas pesquisas nos oceanos, na terra, no ar, tem desenvolvido habilidades no campo da ciência que realmente são significativas, mas na questão da moralidade nós temos caído muito. O nosso grau de impaciência aumenta bastante. O nosso corpo físico tem sido extremamente judiado, maltratado por muitas outras doenças novas que nós não conhecíamos, que foram produzidas por nós nesses últimos tempos. As dificuldades de relacionamento na sociedade. E aí, comungando ou agregando as palavras de Telésforo, nós temos hoje números exorbitantes de pessoas com fome, números astronômicos de divórcios, de assassinatos, de luxúria, de maldade, que impressionam a todos nós. Ou seja, por um lado nós caminhamos vertiginosamente
no sentido da melhora, do avanço da tecnologia na área científica. Por outro lado, na área da moralidade, nós estamos ficando bem atrás. E é sobre esse critério que o Telésforo fala para nós da necessidade de preparar cada vez mais pessoas para trabalharem no sentido não do combate à ciência de forma alguma, mas do combate à materialidade. Trazer o homem, esclarecer o homem de que temos responsabilidades de homens encarnados, mas nós somos todos espíritos, não é? Pois é, Wagner, aí Telésforo encerra a sua palestra, com a frase seguinte: quem não deseja servir, que procure outro tipo de tarefa. Não é isso? Pois é, um chamamento forte, uma frase redundante e que causa uma impressão muito forte, sim, não é? É muito um exercício, um esforço grande que todos nós precisamos fazer para compreender o papel que cada um de nós tem aqui na Terra. Sim. A grande maioria dos homens não é uma crítica vã, é uma observação, sim, no sentido da construção. A grande maioria dos homens ainda anda palmilhando a Terra apenas à busca das questões materiais. A grande soma de todos os nossos pensamentos, de todas as nossas atividades, são materiais. E Telésforo nos chama a avaliarmos e a lembrarmos, a meditarmos continuamente que nós somos espíritos. Sim. E aí, voltando às questões da religiosidade lá do princípio, ele próprio, Telésforo, cita alguma coisa próxima disso assim: não adianta uma teologia que não produza frutos. Sim. Não adianta também uma filosofia que seja vã, que não avance, que não ajude o homem a se melhorar. Não adiantam os processos religiosos como atos exteriores que não produzam melhorias na nossa intimidade. São fatores que não resultam em nada. Nós precisamos entender, graças aos Espíritos nos dizem assim, que nós precisamos nos enxergar como efetivamente viajores do universo, dos participantes dos processos evolutivos da humanidade, da natureza, da vida como um todo. Nós somos espíritos que estamos em processo evolutivo, desde o Neandertal até o anjo, em escala. Então nós precisamos visualizar esse processo como mais importante do que todos os aspectos puramente materiais, não é? Tá bem? Tudo bem. E devemos lembrar a vocês que tudo que foi falado aqui é material de estudo para todos nós. Queremos agradecer ao Wagner pelas elucidações de hoje. Obrigada a vocês pelo carinho, pela atenção a nós dispensados. Nós agradecemos a paciência e a companhia de todos os nossos irmãos. Sigamos em paz.